apicultura é a atividade de criação de abelhas para a produção de mel e outros subprodutos, como o própolis e a geleia real. No Brasil, existem colmeias espalhadas em todas as regiões. O país tem grande potencial na produção pelo clima e flora favoráveis. Neste bloco, você vai conhecer mais sobre isso e também vai aprender a identificar como é um mel puro. As abelhas, né, são insetos da ordem Hymenoptera, então são insetos evoluídos, né, considerados evoluídos, que vivem em uma sociedade e elas, nessa sociedade, elas precisam de alimento, nutrir as crias, enfim, nutrir a rainha, e aí ela produz um mel. E o que diferencia o mel, o tipo de mel, vai ser a espécie forrageira, a espécie que ela vai lá forragear. Então você tem, é mais comum você ter mel silvestre, né, porque aí é de várias espécies de planta, mas você pode ter criação de abelha dentro de eucaliptal, aí você vai ter um mel de eucalipto, é um mel mais escuro. Então você tem os tipos de mel, né? A qualidade do mel, o tipo de mel, assim, a composição vai em função da espécie de planta que a abelha vai forragear. Então é mais comum a gente encontrar mel de plantas silvestres, né? Mas existe, por exemplo, áreas de grande plantio de eucalipto, onde se tem a criação de abelhas. Aí você vai ter um mel específico aí mais de eucalipto, é um mel um pouco mais escuro. Tem regiões que é muito rica em aroeira, então também te dá um mel mais escuro, tá? Mas aí você tem lá mel de açapeixe, mel de alecrim, aí você vai ter um mel mais claro. E a composição, né, da planta, o que a abelha busca lá, ela vai trazer características com o pH do mel, com a umidade do mel, né? Então tem plantas que o mel tem uma umidade menor, outras tem maior umidade, então tudo isso, claro, interfere na qualidade. Mas todos eles, né, têm um ótimo sabor e um valor nutricional muito bom, né? Que na verdade, o que acontece? Muitas vezes a gente fala que existe uma mistura do mel com açúcar. Existe o teste para a gente ver se o mel é de qualidade, né? Se não existe uma mistura. Então você pega uma vasilha normal, de alumínio mesmo, uma panela, coloca um pouco de água no fundo dela e pinga o mel. Se formar, né, naquela cristalização, formar aquela figura geométrica de 6 lados, você consegue ver direitinho, aí aquele mel tem qualidade. Se não formar aquilo dali, você pode ter certeza que tem a mistura. A gente fica com medo, também pergunta, por que o mel cristaliza, né? Vai em função do resfriamento. Então tem época do ano, se você colher o mel na época muito fria, tá? Numa época muito fria, às vezes o mel vai cristalizar mais, mas isso não é um indicativo que existe uma mistura. Então assim, eu como apicultor, para dar um exemplo, já colhi mel na época bem fria, bem seca, em que o mel tinha uma alta viscosidade, né, e uma alta cristalização, e já colhi o mel na época mais úmida, mais quente, onde que o mel ele é mais ralo, né, manuseável, tá? É o mel mais fluido, vamos falar assim para ficar fácil o entendimento. Então o armazenamento também pode influenciar na cristalização do mel. Se você guardar na geladeira, por exemplo, a tendência é que ele venha a cristalizar. E claro, em regiões que são mais frias, né, cidades, estados, municípios, vamos pensar assim, regiões mais frias, mesmo no tempo, tá? Se você está na época de frio, pode ocorrer também a cristalização do mel. Essa cristalização ela é natural, tá? Mas muitas vezes a gente faz uma inferência quanto à mistura do mel com açúcar, por exemplo, mas não, existe a cristalização normal, é uma coisa normal que acontece com o mel. Eu falo assim, quando você for fazer a compra do mel, né, se você quer realmente ter certeza que o mel é de qualidade, vá então a um posto de venda credenciado, né, supermercado, lojas, ou procure um apicultor de confiança, aonde você vai ter a certeza que você vai estar comprando aquele mel puro. Quando a gente fala de abelha, a gente associa muito ao mel e a polinização. Claro que são altamente importantes, pensando que a abelha é um dos principais insetos polinizadores, mas a gente tem que pensar que a própria abelha, né, ela produz o própolis,
que é um cicatrizante natural muito apreciado, principalmente nos países asiáticos, tem um alto valor comercial, além da produção de pólen, de geleia real, tá? Então tudo isso também pode ser explorado. Você também, hoje existe apicultores que alugam as colmeias para produtores, por exemplo, de café, e aí você coloca lá a colmeia dentro de um cultivo agrícola, visando potencializar a produção, porque você vai aumentar aí as chances de polinização. E aí tem o uso da abelha também na medicina, né? Então é feito o tratamento, pessoas que têm problema com artrose, né? Faz-se o uso do ferrão da abelha, né? Pega as abelhas e faz a picada no local, principalmente nas juntas, com o objetivo de aliviar ali as dores nas juntas, facilitar um pouco a movimentação da pessoa, melhorar um pouco a movimentação dos membros, né? Seja superiores e inferiores. É associação com a acupuntura, mas chama-se apicultura porque associa o nome de apicultura com a técnica medicinal de utilizar aí, então, a picada, né? Que no caso a gente troca as agulhas pelo ferrão da abelha e o conteúdo do veneno, entrando em contato, né, nas regiões, né, mais afetadas, ela aumenta ali, ela dilata as artérias, vamos pensar assim, não é muito a minha área da medicina, mas só para entender, então ela dilata e aumenta o fluxo de sangue ali, e isso causa um alívio nas dores nas juntas, né, e facilita aí a locomoção, se mexer com os membros, seja superiores ou inferiores. Claro que não é todo mundo que pode chegar lá e pegar uma abelha e falar assim, olha, o professor falou que utiliza a apicultura, né, a pincultura, o ferrão da abelha ali, para aliviar a dor de reumatismo, artrose, enfim, não é assim. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que é alérgico à abelha e não sabe. Tá? E aí basta uma picada para trazer uma complicação, pode levar até a óbito. Então procure centros especializados, né, que já trabalham com essa metodologia, procure mais informações, faça um teste para saber se realmente você não é alérgico e aí sim prossiga aí com a técnica, mas não faça isso em casa, né? É muito bom a gente, né, saber, entender mais sobre a apicultura e conhecer as vantagens e principalmente os subprodutos. E o mel, né, é o principal subproduto que no caso que a gente faz mais associação às abelhas. É muito saudável, está em vários pratos aí da culinária brasileira, tá? E a apicultura em si é uma prática fácil, né? Claro, procure os centros de treinamento, né, ou as instituições de ensino para poder saber mais informações, como criar a abelha e os benefícios, né, que ela nos traz, principalmente aí a produção de mel, que é um excelente alimento aí, tá? Que faz parte aí da alimentação do brasileiro de forma geral. Existem diferentes tipos de mel, pensando, claro, nas espécies de plantas das quais as abelhas fazem a forragicultura, como eu já disse para vocês, mas também vai em função da espécie de abelha, né, que produz o mel, que no caso a abelha que a gente pode estar criando também. Então você tem mais comum aquela que produz mais mel, que é a Apis mellifera, né, que é a abelha africanizada, que é a mais comum em criatórios hoje, né, por apicultores, mas existe também o mel produzido pela abelha sem ferrão, tá? Que é um mel um pouco mais amargo, é um mel algumas vezes mais escuro, outras vezes mais claro também, vai em função aí de qual planta a abelha está forrageando, mas é um mel que não é tão apreciado assim na culinária em função do gosto amargo. Então ele é muito utilizado mais na parte da medicina, né, farmácia, né, produção de medicamentos, entre outras coisas. Fazendo as adaptações e buscando o equilíbrio na dosagem, você pode agregar o mel na sua rotina e potencializar a sua alimentação.
Procure sempre a orientação de um profissional da área. Saúde e até o próximo programa!